acho que manda o convite. Pronto. Ela vem. Ela se convida. Neide entrou. Neide, faz a solicitação, pelo amor de Deus. Bom, vamos aguardar, né, as pessoas receberem a notificação. Oi, Jéssica. É o meu. É o meu, não é o seu. Isso. Oi, Neilde, seja bem-vinda à nossa live. Alex, Olá, boa tarde. boa tarde. Deixa eu só arrumar o brilho aqui para perceber. Pronto. Tudo bem? Já estamos ao vivo. Vamos aguardar mais um momento, mais pessoas chegarem, receberem a notificação, né, da nossa live. Oi, Eric. Quanto tempo? Muito legal ver você por aqui. Vocês querem fixar o tema da live de hoje? Pode. Eu acho que eu não vou conseguir fixar, eu acho que vocês vão conseguir. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo, eu acho que vocês conseguem. Clique em cima do meu comentário e vai aparecer a opção fixar comentário. Se eu não conseguir, aí vocês digitam e aí só clique quando aparecer o comentário. Isso! Prontinho. Daí quem vai entrando já sabe qual que é o tema da live também. Deixa eu convidar algumas pessoas também aqui da minha rede. E aí estamos aqui, né, esperando para iniciar a nossa live falando sobre ansiedade e depressão. Aqui no Espaço Sensação, os clientes apresentam muito, assim, esse quadro de ansiedade e muitas pedem, né, para estar falando a respeito da depressão. Então, eu acredito assim, que seja um tema importante, né, para estar levantando os esclarecimentos, para a gente estar sabendo os sintomas, como funciona, para a gente, de uma certa forma, conseguir se aproximar mais do outro, para conseguir ajudá-lo, ou a nós mesmos, né? Porque hoje vocês vão estar esclarecendo para a gente alguns pontos, né? A psicóloga. Tentaremos. Então, vamos iniciar, né, a nossa live. Obrigado a você que está aqui presente, dedicando seu tempo para estar participando deste momento importante. E aí, assim, eu já queria começar assim colocando o que causa, né, fazendo essa pergunta, o que causa a ansiedade, o que motiva, né, a ansiedade e a depressão em cada pessoa. Eu sei que cada pessoa é única, cada um tem as suas características, mas assim, de mais comum que a gente possa identificar, né, o que causa. Como que você consegue perceber que é o início? Então, vamos lá. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Essa pergunta ela é bem complexa, né? Responder o que causa depressão, o que causa ansiedade, é como se a gente fosse generalizar e todas as pessoas tivessem o mesmo sintoma, né? Então, a gente pode dizer que as pessoas, a maioria das pessoas tem a predisposição a desenvolver a depressão ou a ansiedade em decorrência de fatores genéticos, né? Questão hereditária. A mãe teve depressão, ou a mãe teve ansiedade, o pai teve transtorno de depressão, ou a mãe teve. Então,
pode ser isso, como pode ser também fatores ambientais. Situações que a pessoa vai vivendo ao longo da vida e a gente pode colocar, de uma certa forma, desde a gestação. Então, no processo gestacional, aquela mãe passou por várias situações e tudo que a mãe sente, a criança também sente. E isso vai passando ao longo dos anos. Aquele indivíduo ele pode ter já essas características e não souber, até que tem uma situação que nós chamamos de gatilho. Aconteceu alguma situação que apertou que puxou aquela trava. E aí a pessoa ela pode acentuar aqueles sintomas da depressão ou sintomas da ansiedade. Então, cada caso é um caso. Exemplo, na gestação tinha a situação de meu parceiro vai se separar de mim, e agora o que eu vou fazer? Então tem essa sensação de insuficiência, né? Eu estou grávida mesmo assim, de desamparo, ele não olha para mim, não vê a minha situação. E aí, na adolescência, por algum motivo, esse casal não se separou naquele momento, mas se separa na adolescência. E aí, esse adolescente, ele pode desenvolver a depressão justamente porque já estava lá, né? Já tinha aquela sensação de desamparo, de falta de acalento. E aí, na adolescência, ele já desenvolve todos os sintomas de uma forma até mais voraz, mais intensa, justamente porque já foi enraizado, a pessoa já tinha predisposição, faltava o gatilho, e o gatilho foi aquela situação. Como pode ser outras situações, isso a gente está falando no contexto de adolescente, mas pode ser no trabalho também, pessoa que está com aquela preocupação que vai ser demitida e acaba sendo desligada do trabalho, enfim, né, são várias situações que podem acarretar nesse start necessário para a pessoa ter a depressão ou a ansiedade. Sua colaboração, Leandro? A gente falou nas questões genéticas, né? Evidentemente, que há um histórico nisso. Pai e mãe já viram encarregados em questões relacionadas à ansiedade. Você tem falado de questões de histórico familiar. Nós temos também punições fazem parte desse quadro, né? Grandes punições, sem nenhum aviso prévio de que a pessoa será punida, ela é punida repentinamente. Ela tem gratificações também, então ela nunca sabe como será punida, como será gratificada. Dificuldades na escola também desencadeiam. Claro que estão associados com o fator de genética. A gente está pensando em genética porque existe uma disfunção, né, neurológica que nos vai junto desse processo. Você nunca sabe quando teve isso, né? Se foi uma função exógena, externa, ou endógena, externa. Dentro desse contexto, eu acho que é muito interessante pensar na sociedade os fatores ambientais. Né? Os fatores ambientais influenciam muito para que a gente tenha essa descarga de ansiedade. Por exemplo, as redes sociais. Nós, evidentemente, antes do nosso tempo pós-moderno, nós tivemos pessoas com ansiedade, porque significa que há uma disfunção genética. Contudo, o nosso tempo pós-moderno trouxe uma série de recursos, de possibilidades de também, né, haver esse agregado dentro da disfunção neurológica, agregado, né, uma estimulação a mais para que haja essa ansiedade. As redes sociais, eu costumo dizer que ela é uma grande mentirosa. Né? Ela nos apresenta um recorte da realidade e, em determinada medida, as pessoas tendem a olhar para esse recorte de realidade e encontrar o mesmo modelo, um padrão de vida, que jamais será alcançado. Então, você vê as fotos perfeitas postadas nas redes sociais, os vídeos gravados perfeitos, né? Mas se você vai ver, são todos recortados, né? Você tem fotos todas mexidas, alteradas, para emprestar uma beleza daquela pessoa, aquela realidade que as pessoas vão introjetando isso como uma perfeição que elas tendem a imitar, mas não vão conseguir.
espécie de tentar se comparar àquela realidade, e eu coloco que toda comparação ela é inadequada. Né? Tem um filósofo chamado Etienne de la Boétie, francês, que fala assim: tudo que pode ser comparado, pode ser trocado e tem um valor. O que não pode ser comparado, não pode ser trocado, não constitui um valor. E essa pessoa é um ser humano, que não pode ser comparado, não pode ser trocado, porque não constitui um valor. Se a gente não consegue compreender isso, a gente fica o tempo todo se comparando a determinadas realidades, e a gente vai sofrer com ansiedade, nervosidade também, porque a gente não consegue, né? Nós não conseguimos falar em inglês tão perfeitamente, né? Para quem sabe falar inglês. Nós não conseguimos chegar ao penteado perfeito, ao rosto perfeito, né? Essa vida ideal que às vezes as mídias sociais nos apresentam, né? A propaganda da verdade, da margarina, né? Todos são felizes, mas por que eu não consigo ser feliz? Porque a nossa realidade é extremamente flutuante. Nós temos picos de alegria, picos de tristeza. Até então, isso não é uma ansiedade, isso é natural do ser humano. Ele não tem a obrigação de estar feliz por isso tudo, né? E nós nos perfazemos a partir de algumas tristezas na vida, né? Nós nos conseguimos a partir, principalmente das tristezas, mais do que das alegrias. Mas isso ainda não constitui. Mas essa padronização, né, e essa nossa fixação por esse padrão pode desencadear também uma ansiedade. A gente está tendo uma pergunta também aqui, né? Porque a ansiedade e a depressão não eram problemas tão graves ou tão frequentes no passado. E as pessoas eram mais fortes ou mais imunes a isso. Né? Leandro, você quer responder na parte histórica e eu complemento? Pode continuar, pode falar você. Então, antigamente como hoje, ainda nós temos traços comuns das pessoas não darem atenção à saúde mental. E o que tinha de diferente alguns anos atrás, algumas décadas atrás, que hoje nós não temos? Acesso à tecnologia. Hoje é tudo muito imediato, tudo é muito rápido, tudo tem que ser para ontem, não é para hoje, não é para agora, é para ontem. Você não pode esperar mais. É interessante que um ser humano geralmente tende a esperar aí 40 semanas para nascer. Né? Enquanto isso, ele fica sendo gestado. Mas ele não consegue esperar uma semana por uma resposta, não consegue esperar um mês por algo, e tudo tem que ser para ontem. O que tem de diferente? Acesso à informação, as pessoas têm acesso hoje. Ainda nós escutamos com frequência, ainda mais eu que atendo na clínica, as pessoas chegarem, os adolescentes, e falarem, a família falar, é frescura, a pessoa não tem nada, falta de umas porradas, se ficar sem alguma coisa, passa. Então, antigamente também se tinha isso, as pessoas também tinham depressão, assim como também tinham autismo, tinham outros transtornos mentais, outras síndromes também, que hoje que não se falava tanto, que era tido como frescura, né? Se a gente for olhar o contexto histórico da saúde mental, da psiquiatria, por exemplo, as mulheres que eram tidas como histéricas, hoje histeria é uma forma pejorativa de falar que a mulher está tendo uma crise nervosa. Né? Ela está muito histérica, não vou falar com ela agora. E quando começou a surgir, a gente vai olhar até um pouquinho antes de Freud, a histeria era tido como as mulheres como se elas fossem loucas hoje em dia, porque não respondiam o que era esperado pela sociedade, ou que tinham comportamentos que não eram aceitáveis naquele momento. Então a gente tem essa mudança aí no cenário também da percepção das pessoas. Hoje a informação está exposta. A diferença é, eu tenho interesse ou não em ir atrás dessa informação? Ou, se eu for diagnosticada que eu tenho depressão ou que eu tenho ansiedade, ou os dois, né, um não descarta o outro, não anula o outro, se eu tiver essa característica, como que vão me julgar? Porque o julgamento que se espera não é o próprio, é o da família. Então, como que a minha família vai me taxar de louca, de louco, de doente, de demente? Se eu falo isso, os meus amigos vão se afastar de mim, porque quem quer ter uma pessoa doente perto? Então, antigamente não se tinha tanta informação e tinha mais preconceito. Hoje tem mais informações, nós estamos lutando para que quebre esses preconceitos e que as pessoas entendam que o ser humano ele é frágil também. E e ter depressão, ansiedade, não é um rótulo pejorativo, e também não é que todo mundo vai ter.
né? Porque tem a questão do equilíbrio também. Ou ninguém tem ou todo mundo tem. Calma, não é assim. Né? Como que a tua estrutura psíquica para lidar com situações e de acordo com a tua estrutura emocional, aí você vai saber se você dá conta de passar por esse transtorno ou não. Né? E como que você enfrenta isso? Quais são? E a Júlia até colocou, né? A Júlia é psicóloga da mesma clínica que eu atendo, antigamente chamava de frescura, loucura e histeria, isso mesmo que eu tinha, né, até falado antes. Então, é essa separação que tem. Hoje tem mais acesso à informação. Então, não é que as pessoas eram imunes ou elas eram mais fortes. Foi o tempo que foi passando e a percepção foi mudando. São tempos diferentes em que as pessoas estão mais abertas para a saúde mental e entendendo que faz parte e necessário também cuidar. É um gesto de amor. Espero ter respondido a pergunta. Ela sempre existiu, né? Hoje nós, a partir de estudos, nós conseguimos corroborar por uma série de informações e recursos que fazem com que a gente entenda a ansiedade como uma doença, né? Uma doença que tem a ver com genética, que tem a ver com história de vida, que tem a ver com o ambiente, né? Por exemplo, você tem um trabalho muito estressante. Então, são fatores estressadores, fatores estressantes que podem desencadear uma ansiedade. Só pensando que ela tem também um início genético. A pessoa tem uma propensão a ter, né? Então, isso não é uma frescura. É uma doença, é uma morbidade. Eu quero, por exemplo, pessoas que sofrem, que trabalham com o público, professores, bancários, pessoas que têm uma tendência muito grande ao estresse. Né? Isso pode desencadear também. Né? Pessoas com excesso de trabalho, que chamam de burnout, né? Excesso de trabalho, excesso de preocupação, pessoas que têm um excesso de responsabilidade em casa, né? Preocupação de levar o sustento financeiro para casa. Então, todas essas questões estressantes podem desencadear também o processo ansioso. Hoje, mais do que nunca, nós temos, é como pensar nisso, o tempo moderno tornou-se muito corriqueiro. Né? Então, como a tecnologia ela veio para nos ajudar, mas nós entendemos que ela está acelerando um pouco mais esse processo. Né? O tempo todo nós temos que dar respostas imediatas a tudo. Né? Tanto a uma resposta de WhatsApp, né? Tanto a um trabalho que tem que ser feito para ontem, né? Um problema que tem que ser resolvido urgentemente. Né? Pessoas que cumprem dupla jornada de trabalho, né? Pessoas que ganham uma responsabilidade a mais na empresa, né? De equipes para liderar, enfim, de trabalhos que às vezes não podem ser realizados por uma pessoa e uma empresa cobra para que seja realizado por uma pessoa apenas. Então, há uma série de fatores que levam a desencadear, são fatores desencadeantes de um processo ansioso. E se não for tratado, se não for trabalhado no tempo, ela pode sim gerar uma depressão. Uma depressão gravíssima. E assim, colocando, né, sobre a ansiedade e a depressão, quais são os sintomas, né? Como eu começo a perceber que é ansiedade ou que é uma depressão? Pode falar. Então, vamos lá. Vamos pela ansiedade primeiro. Melhor, vamos começar do passado, com a depressão. De uma forma bem resumida, a gente diz assim, bem chucra, a depressão é o excesso do passado, a pessoa que se agarra ao passado. A ansiedade é excesso de futuro, aquela ansiedade, aquela preocupação excessiva pelo futuro, pelo que pode acontecer, não significa que vai acontecer, pelo que pode acontecer. E o estresse, de uma forma também, é o excesso de presente. A pessoa quer tudo para agora, né? Então tem esse excesso. Eu vou falar alguns sintomas que são caracterizados da própria ansiedade. Então tem a caracterização do humor. Lógico que tem vários outros sintomas, então a gente vai só pincelar por conta da complexidade, né? Esses temas poderiam ser feitos lives diferentes, um só para ansiedade, outro só para depressão. Mas como a gente... Oi? Mas vai abranger os dois, porque tem pessoas que desenvolvem a depressão e a ansiedade. Né? Não é todo mundo que vai ter os dois. Né? Mas tem pessoas que têm esses dois, então é importante até colocar isso também para as pessoas. Então, de uma forma, né, dos sintomas, qual que é um dos principais sintomas da ansiedade? A preocupação excessiva.
Preocupação excessiva com o que vai acontecer, com o que pode acontecer, com situações que não são reais. Às vezes a pessoa fica criando aquilo e ela não consegue controlar esses pensamentos, né? Então tem essa alteração do humor. Ela tem pensamentos, sempre essas preocupações são catastróficas de forma negativa. Então vai acontecer um acidente, eu não vou subir no elevador, porque se eu entrar nesse elevador ele vai parar e vai cair com todo mundo dentro. Então são pensamentos muito, muito catastróficos. Nesse sentido também, as pessoas evitam situações ansiosas. Então eu não vou de elevador, mas eu vou subir a escada, porque na escada não tem risco nenhum, a escada não vai cair, eu não vou, o elevador não vai ficar lotado, aliás, a escada não vai ficar lotada, só o elevador, então se encher com muita gente, eu estou ilesa. E as pessoas têm uma preocupação também na ansiedade com medo de morrer. Né? Não é que ela quer, não é que ela, eu vou me matar para acabar, não, mas ela tem um medo de morrer. Se eu for naquele elevador e ele despencar, todo mundo vai morrer. Então eu vou de escada, ou eu vou morrer. Ou tem sintomas físicos também. Isso são alguns exemplos, tá? Sintomas físicos que a pessoa pode ter na crise de ansiedade. A pessoa ela pode ter a sudorese, que é começar a suar sem parar, e não é porque está calor. A pessoa não está fazendo atividade física ou um trabalho de esforço físico. Então ela começa a ter sudorese, ou como a gente fala também, hiperidrose, né? Então, sudorese, ela pode ter uma descarga de adrenalina muito grande. Então, fica com aquela sensação de... Por que ela tem descarga de adrenalina? Porque ela está preparada para uma situação de risco. Então, eu tenho adrenalina alta sempre que eu preciso me proteger, sempre que eu preciso me defender. Então, nesse sentido, a pessoa fica com aquela carga muito alta, tem que fazer uma descarga de adrenalina, e isso pode gerar como consequência dores físicas. Então a pessoa sente aquele cansaço, dor no corpo, porque o nível de adrenalina subiu muito, ou seja, tem uma situação de perigo que não é real, e aí quando essa descarrega porque não tem mais perigo, aliás, nunca teve, eu sinto toda aquela descarga no meu... Tem a contração muscular, né, enrijecimento muscular, então a pessoa pode ter diarreia também. Tem pessoas que têm insônia, outras que têm alteração do apetite, comem em excesso ou não conseguem comer nada. Então cada pessoa é um tipo diferente. Tem a situação. Em relação já à depressão, quais são os sintomas mais comuns? Em relação do humor, de pensamentos, a pessoa tem uma tristeza exacerbada por mais de 2 semanas. Porque triste todos podemos ficar. Ah, meu gatinho morreu, meu cachorro morreu, fiquei triste. Ah, tem alguém doente na minha família. É normal ficar triste. Agora, quando essa tristeza permanece por pelo menos 2 semanas consecutivas, você acorda triste, ao longo do dia você pode ficar desperto. Ou melhor, vai passar essa tristeza, é um sintoma também. Não que eu vou ficar triste o dia inteiro. Aí é outro olhar. Você perde o prazer daquelas coisas que você gostava. Olha, eu amava ir ao parque, passear com os cachorrinhos, andar de bicicleta, e eu perco o prazer. Eu amava o meu trabalho, eu não tenho mais satisfação no que eu estou fazendo. Então você vai perdendo esse prazer de viver. Isso é um alerta que você precisa olhar, né? Essa questão do prazer, mais-valia, você não tem a sensação mais de que você vale alguma coisa, você perde a esperança, né? Então fica desesperançoso na vida. Tem os pensamentos autocríticos, aquelas pessoas que se cobram muito excessivo. Aí algumas pessoas que podem estar ouvindo a live vão falar, pronto, sou uma pessoa depressiva. Estou passando por tudo isso. Né? Então a pessoa se cobra muito, se culpa demais, né? Tudo é minha culpa. E realmente é sua culpa mesmo? Foi você que causou aquela situação? A pessoa estava atravessando a rua e foi atropelada. Foi minha culpa. Tá, mas como que você causou o atropelamento dessa pessoa? A Edna falou que eu estou descrevendo ela. Então, será que foi você mesmo? Tem algumas queixas também que a pessoa ela tem pensamento de morte, diferente da ansiedade, eu preciso morrer para acabar com essa situação.
né? Alguns dos sintomas físicos também que a pessoa pode ter é falta de energia, alteração do sono, alteração do apetite. Ela pode ter também, principalmente para as pessoas que têm vida sexual ativa, diminuição da libido. Isso é um dos fatores que muitas pessoas procuram ajuda, seja psicológica ou psiquiátrica, porque ela não tem mais prazer sexual, ela tem uma diminuição mesmo do apetite sexual. Ah, meu marido me procura, mas eu não tenho vontade. Minha mulher me procura e eu não tenho vontade. Então, é um fator que geral. Esse é um dos que as pessoas tendem a procurar. Só lembrando uma coisa importante, é que os sintomas em crianças e adolescentes são diferentes dos adultos, tá? Eu estou mencionando dos adultos. Geralmente, nas crianças, nos adolescentes, tem um fator diferente que é a duração, e que é geralmente em torno de 1 ano. E tem a irritabilidade. Isso é muito frequente em crianças e adolescentes, né? Mais esses outros sintomas, exceto a diminuição da libido. A pessoa tem menos... ela tem uma diminuição da capacidade de trabalho, se sente mais cansada, se sente menos disposta a fazer. E tem também uma questão da relação... da interação social. Como que eu me relaciono com as outras pessoas? Ah, eu não vou me aproximar não, porque as pessoas não querem a minha companhia, não querem a minha presença. A gente volta lá para os pensamentos também. Essa pessoa opta por ficar mais tempo sozinha, mais solitária, porque para ela é melhor. Não significa que todas as pessoas com depressão, porque existem vários tipos de depressão, são 8 tipos diferentes, não significa que essas pessoas todas terão os mesmos sintomas. Né? Então, tem pessoas que têm depressão que trabalham e tem uma vida que você fala, nossa, essa pessoa nunca demonstrou que tem depressão. Então, cada um tem um tipo diferente. Como que eu sei que realmente eu tenho um diagnóstico? Vai procurar um psiquiatra para fazer a avaliação, a anamnese que a gente fala e ter o diagnóstico correto. É realmente depressão ou não? Ou será que não é depressão, é algum outro sintoma físico, é outra enfermidade que não seja depressão? Exatamente. Inclusive, a ansiedade ela tem uma série de outras comorbidades que imitam a ansiedade. Né? Então, asma, alterações hormonais, problemas cardíacos, problemas respiratórios, uma série de outras questões que imitam, né? Parecem muito com a ansiedade, só a partir de exames clínicos que você consegue descobrir. Hipertireoidismo também. Exatamente. Todos os sintomas dessas doenças são bem próximos da ansiedade. Então, como saber que de fato é ansiedade e conseguir tratar isso? Procurando um especialista, né? Um médico psiquiatra. Ele vai provavelmente pedir exames, é bom que peça exames para definir o que é uma coisa e o que é outra. Né? Se é mesmo um processo de ansioso, ou é uma outra comorbidade que precisa ser tratada de uma outra forma. E aí a gente também entra naquela questão, né? Que a pessoa que sente, mas se eu for procurar um médico, alguma coisa, então ela já começa a primeira coisa, negar, né? Que tem alguma coisa. Vai que eu vou no médico, vão falar que eu estou louca, ou de repente, só pelo fato de passar em consulta pelo psiquiatra, eu falo isso porque eu já escutei muito. Não vou porque vão falar já que psiquiatra é médico de louco. Né? Vai me encaminhar para o psicólogo. Não quero. Então, a gente também tem uma grande, como fala, um processo, né, de recusa das pessoas, às vezes, de olharem com verdade para dentro de si mesmo, né, e de identificar o processo pelo qual está passando. Que nem você disse, né, a depressão as pessoas ficarem muito focadas no que já passou, né? E a ansiedade muito focada no que ainda vai acontecer. E, na maioria das vezes, né, no caso da ansiedade, não acontece. Acontece coisa muito diferente. Às vezes a pessoa fica sem dormir, fica sem comer. Né? Tem todo um processo. Né? E, às vezes não, sempre é bom estar identificando. Né? E aí a gente entra na questão, né, de se tem alguma técnica, alguma coisa assim que a gente possa ajudar essas pessoas, né, que tem essa recusa, né, ou não. A gente tem que sempre esperar mesmo o tempo delas. Olha, na psicologia, eu não posso dizer das outras áreas da saúde, né, mas na psicologia
nós dizemos que a pessoa tem que manifestar esse interesse. Ah, mas a pessoa está com uma depressão grave, ela, né, ou a depressão maior, como a gente vai dizer, né, pelo DSM. Ela tem uma depressão maior, então ela está naquela situação grave que ela que ela não se move, ela está apática à vida, não tem mais motivação para nada. É importante ter muita paciência nesse momento, ter muita cautela também, porque depende do que você fala, vai só piorar o estado dessa pessoa. Então, deixa eu olhar para essa pessoa com carinho e falar assim, olha, eu estou aqui. Eu sei que você está passando por um momento difícil. Você quer sair dessa situação? Você não está só. A gente pode te ajudar. Você não vai ser taxado. A gente não está aqui para te julgar. Então, olhar para essa pessoa e realmente se mostrar disponível, ser apoio. Vai ser difícil? Vai, porque cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Tem as pessoas que têm a estrutura cerebral para enfrentar o perigo, tem outras pessoas que correm do perigo, tem outras pessoas que paralisam. Então, tende a ser na depressão a paralisia. A pessoa paralisa, ela não tem forças para reagir, né? Então, você precisa ajudar. Olha, eu estou aqui para te ajudar. Vamos procurar ajuda em casos mais delicados. Aí você precisa, às vezes, até de uma internação compulsória, né? Fazer uma internação forçada naquela pessoa para auxiliar. Mas é importante estimular essa pessoa a querer ajuda, a querer tratamento. Olha, você era mais ativa, está acontecendo alguma coisa. Porque às vezes nem a pessoa percebe que mudou. Né? Nem a pessoa percebe que ela está passando por esses processos de mudanças. Como se evitar a ansiedade, sendo que muitas vezes tentamos não pensar no futuro, e o futuro está ali, batendo na nossa mente. Como se proteger dos nossos próprios pensamentos que geram a ansiedade. É André, né? Parece. Muitos tratamentos. Né? Nós podemos focar na questão do tratamento para a ansiedade. A ansiedade ela pode ser tratada de muitas formas. Né? A partir de medicamentos, né? Mas também de terapias, em grande medida associadas. E ele pode falar muito mais do que eu, porque eu acho que como eu parar de pensar o tempo todo, já que eu sou pensante. Né? A questão é mudar o foco, né? Principalmente as pessoas que estão próximas dessa pessoa que está sofrendo de ansiedade, não agir com questões racionais. Por que você está assim? Não é hora para isso. Né? Mas se for do lado, tentar mudar o foco, tentar mudar o pensamento da pessoa, né? Ajudar lá a respirar, né? Em vez de a pessoa está sofrendo de uma apneia, de uma arritmia cardíaca, né? Falta de respiração, ajudar a respirar, né? Contar 1, 2, vamos respirar juntos. Depois procurar tratamentos, né? Existem muitos tratamentos, principalmente com relação a tratamentos alimentares, né? Uma boa alimentação, atividade física, né? Fazer atividade física, ou seja, produzir serotonina, né? Aumentar a dopamina, aumentar a noradrenalina, né? No organismo, como hormônio. Todos esses tratamentos funcionam. E a TCC é muito importante, né? Você que trabalha com TCC, a terapia cognitivo comportamental, ajuda demais. E às vezes, mesmo você passando por um processo ansioso grave, que pode ser dividido em grave, moderado, leve, mesmo sendo muito grave, você ainda pode tratar só com terapia sem precisar de um tratamento necessariamente com remédio. Né? Às vezes é necessário remédio, né? Para fazer essa serotonina voltar. E esse controle ansioso de pensamento grandioso sobre o futuro é sempre um pensamento negativo, né? Nunca é um positivo, é sempre um negativo, por isso que é um processo ansioso que nos prejudica muito. E a TCC ajuda, né? Exercícios respiratórios como atividade física, principalmente aeróbica. Tem uma que você gosta, que é a de o mindfulness, né? Sim, então, sobre os tratamentos, eu acho que é importante até falar, né, quando você fala bastante da TCC, tem pessoas que não sabem. O que é TCC? A terapia cognitivo comportamental.
é a terapia que os profissionais mais indicam, né, os psiquiatras, para o tratamento de depressão, de ansiedade, como um complemento também a quem faz uso da medicação. E tem pessoas que não precisam da medicação. E uma coisa até importante, né, acompanhando as pessoas que eu atendo com depressão, tem uma perguntinha clássica que eu faço para as pessoas, né? Eu faço anamnese, eu faço, quando é adolescente, eu faço uma anamnese também com os pais para investigar a vida dessa pessoa. E eu faço uma pergunta padrãozinho. Você toma sol? Não quero, conta com a luz do dia. Então, gente, sol é grátis. Está aí, à disposição. Você não precisa pagar. Oi? Muito importante, muito. Exato, porque o sol, ele produz um hormônio chamado vitamina D. Todo mundo achava que antes era uma vitamina, agora tem uns estudos dizendo que ele é um hormônio chamado vitamina D. E de acordo com o seu tom de pele, você toma um sol X minutos, de 10 a 20 minutos por dia durante 3 dias da semana. Então tem pessoas que precisam tomar sol 30 minutos na semana, 40 minutos, 45 minutos, 60 minutos. Então, o tempo de sol é de acordo com o seu tom de pele. E o sol, ele produz vitamina D, ele ajuda na produção do cálcio, ajuda também nos hormônios da alegria, do prazer. Então, as pessoas precisam tomar sol. Você que fala assim, eu sou uma pessoa depressiva. Exatamente, essas plantinhas precisam de água também. Mas tomar sol é muito importante. Não é sol pelo vidro, não é sol da fresta. Realmente sair, tomar. Estou na pandemia. Ok, todo mundo está na pandemia, todos nós estamos na quarentena, mas isso não impede de você sair na porta da sua casa e tomar o sol. E de preferência o sol do começo da manhã ou do final do dia. Né? Porque as pessoas querem o quê? Ou já querem logo o medicamento, aí vem aqueles memes. Acabou meu Rivotril, então depende da situação. O Rivotril não é aconselhado, então tem que ver com o especialista que está te acompanhando, o que você realmente tem, né? A terapia cognitivo-comportamental, porque ele vai te ajudar a entender os teus pensamentos, as sensações, os sentimentos que estão acontecendo no teu corpo, e como que você sente o que está acontecendo nas situações do teu dia a dia, quais são as tuas crenças. E quando a gente fala de crença, não é, eu acredito em Deus ou não acredito em Deus, tá? São as tuas crenças de vida, que vai além disso, mas também a espiritualidade é importante. Um fator muito importante, as pessoas não tomam sol, não fazem atividade física. A atividade física ajuda tanto as pessoas a terem mais humor, disposição, a terem mais energia, né? Então, são algumas das situações, mas o que ajuda muito, que é um fator determinante, é o apoio da família. Se a família não apoia essa pessoa que está passando pela depressão, seja em uma crise ou está num processo ali mais estabilizado, fica muito difícil ela... fica muito difícil ela sair dessa situação. Aí você não deu uma psicóloga. Há um tempo estou fazendo tratamento de depressão. Já passei no psicólogo, mas me senti pior que antes. Resolvi dar alta para ela. Edna, insista. Uma coisa muito importante para quem está procurando psicoterapia converse com os psicólogos. Se você não se sentiu confortável, procure. O que não falta é psicólogo no Brasil. Então procure outro psicólogo. Não me senti à vontade com essa linha teórica, vou procurar outra. Então procure, eu não me sinto confortável de ser atendida por uma mulher. Procure um psicólogo homem. Apesar que independente de ser homem ou ser mulher, eles estão aptos. Mas veja se teve empatia. Ou seja, eu confio nesse profissional para me atender. Se não rolou isso, procura outro. E não fique com medo, eu vou decepcionar o psicólogo. Não, procura outro. Tá certo? Se não rolou com você, vai rolar com outro. Um dos grandes exercícios para a gente se livrar da depressão, ou mesmo prevenir a depressão, é o exercício da gratidão. E é um exercício já estudado por especialistas, por estudiosos, a despeito da ansiedade e da depressão, que nos ajuda a prevenir contra uma e contra a outra. O que é o exercício da gratidão? Esses especialistas, eles fizeram um teste. Eles pegaram 3 grupos de pessoas, cada grupo tinha 5 pessoas. Para um grupo, eles pediram para escrever diariamente 5 coisas pelas quais eles eram gratos naquele dia. A outros 5, eles pediram para escrever coisas
que não agradaram muito. E outros 5, coisas neutras, né? Depois de um tempo, eles identificaram que neste primeiro grupo de 5 pessoas que conseguiu identificar, escrever no caderninho à parte, numa agenda, 5 coisas pelas quais eles eram gratas naquele dia, houve uma melhora circunstancial no nível de felicidade, no nível de serotonina. Isso foi constatado cientificamente. Ou seja, pessoas gratas, elas têm menos tendência a desenvolver, né, um transtorno de ansiedade, um sintoma de ansiedade ou mesmo depressivo. E o que causa a depressão? São fatores estressantes, né? Claro, tem fatores estressantes que desencadeiam, que estão relacionados à genética, de 30% a 70% das pessoas que desencadeiam a depressão tem a ver com genética, passa de pai ou de mãe, e se tiver um avô envolvido, então a predisposição para contrair é muito maior. Fatores como atividades e substâncias químicas, né? Mesmo alimentações inflamatórias, né? Uso de remédios que diminuem o humor, ou de psicotrópicos não, né? De álcool e drogas, abuso na infância, né? Problemas estressantes do dia a dia também. Então, são choques, né? E, às vezes a gente está pensando que a depressão ela se desencadeia apenas de processos negativos. Não, pode ser um positivo, contanto que seja altamente estressante. Pode ser, às vezes, um casamento, casou, né? O nível de estresse emocional, mesmo que seja mais simples, chegou lá em cima, né? Teve um bebê, né? Teve uma promoção no trabalho. Então, há uma mudança de humor e também pode desencadear. Não apenas num processo negativo, que pode desencadear a depressão, mas também um processo positivo, porque a pessoa já está predisposta àquilo. Então, existe uma série de fatores, né? Principalmente os biológicos relacionados à falha dos neurotransmissores, são alterações cerebrais. Então, tem uma diminuição da serotonina, da dopamina, da noradrenalina, e tudo isso leva a uma depressão, a uma ansiedade. E a gratidão vem como essa possibilidade de prevenir e também como possibilidade de tratamento, que é muito interessante, né? Exatamente, tanto é que Pode falar, Neide. Uma das coisas que a gente pede na psicoterapia depende da pessoa, né? Não são todas as pessoas que nós faremos a mesma coisa. Então, tem que saber o que aquela pessoa vai precisar. Uma das coisas que nós fazemos é o pote da gratidão. Então, colocar alguma coisa que você agradeça. Começa com uma, às vezes a pessoa não consegue enxergar nada, você vai pedir 5 vezes, pelo menos uma. Vai aumentando 2, 3, daqui a pouco a pessoa já coloca umas 10, 15 em um dia só. E ela se surpreende depois com aquele resultado. Nossa, eu consegui agradecer por coisas que estavam ali nítidas e eu não conseguia perceber antes, eu não conseguia ter satisfação antes. Você pode dividir, né? O que eu tive de coisas boas que aconteceram na minha vida familiar? O que aconteceu de bom no meu trabalho? O que aconteceu de bom como experiência? O que de bom nesse dia aconteceu como ganho de bens materiais? O que de bom eu experimentei na natureza, né? Hoje foi sol, hoje fez calor, hoje foi bom, né? Então, você pode subdividir essas categorias e colocar o que teve de bom em cada uma dessas categorias, né? Isso nos ajuda muito, né, na vida. Não só para quem tem problemas com depressão e ansiedade, mas para nós que não temos nenhuma possibilidade de desenvolver, né? Desencadear. Embora muitos de nós tenhamos, né? Metade da população tem, né, essa predisposição. E eu acredito assim, né? Porque assim, dentro da estética, né, quando alguém vem procurar um tratamento, né, para fazer massagem, para melhorar a pele, para melhorar a sua autoestima, é muito interessante, porque a gente também começa com a gratidão, né? Porque assim, quando a gente apresenta graus de ansiedade, graus de tristeza, né? Porque às vezes a pessoa chega até mim pela primeira vez, eu não sei quanto tempo ela apresenta aqueles sintomas, né? A primeira coisa que a gente pergunta é se ela já está fazendo acompanhamento com o profissional, mas o que a gente percebe é a ausência de alegria, né? É a ausência de vontade, prazer pela vida, né? Por exemplo, se eu estou focada muito nas coisas tristes de ontem,
eu estou deixando de ter a alegria do momento agora, que eu tenho no momento, né? E se eu foco também muito no que pode ser que aconteça amanhã, eu também deixo de viver o prazer do agora, né? Que é o que, na verdade, eu considero que é o que a gente tem, né? Porque o ontem eu posso melhorar, mas eu não consigo mudar. Eu posso fazer diferente hoje, procurar olhar pela questão assim, mas você tem o dom da vida, você pode agradecer por esse dom da vida. Mas quando a pessoa está com uma tristeza profunda, com ansiedade, ela não acha aquilo um dom, ela não acha aquilo uma dádiva. Ela acha uma tristeza, né? Então, assim, se ela não consegue buscar, de repente, essa força, né? A gente sempre pensa na força do Criador, né? Independente da crença da pessoa, né? Mas de também ter a alegria pela vida, né? De se sentir que ela é única para alguém, porque todos nós somos pessoas únicas, somos pessoas especiais, somos pessoas que temos o potencial, cada um de nós, né? Então isso é muito importante a gente deixar isso bem claro para todas as pessoas, principalmente quando ela apresenta, né, uma ansiedade ou uma depressão, né, sintomas, sinais, né, porque como a esteticista, ela não é uma profissional que pode estar dizendo, olha, você está com depressão, mas a gente observa sintomas e ela pode estar sendo acompanhada por um profissional capacitado, no caso, um psicólogo, um psiquiatra, né, para, no caso, estar auxiliando, né, a pessoa, né, porque de todas as formas, tudo depende de cada um, né, que nem você falou, tem que ser voluntário, eu quero mudar, eu quero, porque assim, intuitivamente, todos nós queremos ser felizes, mas às vezes a gente faz uma força tão grande para ser triste, às vezes, porque a gente tem que ficar lembrando do que passou, isso dá trabalho, né, então se eu vou ter que lembrar de uma coisa triste, por que eu não lembro de uma coisa alegre? Só que no momento que a pessoa está passando por isso, é desafiante você conseguir lembrar, né? Então, por isso é importante, né? Uma pessoa ao lado que fala assim, pensa no agora, neste momento, né? Vamos buscar focar no hoje, no agora. Então, para a depressão é muito complexo isso, né? Você tentar injetar uma injeção de hormônio, essa pessoa, uma vez que ela não tem. Quando a depressão chega, toda a felicidade vai embora. Toda a alegria vai embora. Por quê? Porque ela experimenta uma ausência de prazer, que é a baixa da dopamina. Né? É uma substância que está acontecendo nela. Então, ela não tem mais amor pelo outro. Nem por ela. E ela já não sente essa paz imersa nela mesma. Ela não tem prazer em absolutamente nada nessa vida. E, em grande medida, isso não é tão racional. Né? Não, é emocional. É extremamente emocional. E não há nada, às vezes, que fazer. A gente pode trabalhar isso com a partir de injeção de medicamento. O medicamento nos ajuda muito nisso. E depois, sim, alinhar isso com terapias, que vai fazer com que a gente comece a identificar alguns valores mais. Na alta da depressão, isso não é impossível de a gente compartimentalizar isso racionalmente. É muito complicado. Só um ressalva, Leandro. Desculpa, só uma ressalva. Quando o psiquiatra indica a medicação, é importante começar imediatamente a psicoterapia também, porque potencializa os efeitos. Não espera, vou esperar um mês para começar a passar os efeitos, esperar 3 meses. Não espera passar 6 meses, um ano. Começou a medicação, entrou com a medicação, começa a psicoterapia juntos. Os efeitos são mais rápidos. E você tem resultados mais satisfatórios. E aí se trabalha também a questão da recaída, né? Então tem uma remissão, um declínio de recaídas dos sintomas da depressão. Então, começa junto. Não esperar, eu vou ficar só na psicoterapia, eu vou ficar só na medicação. Não, cada caso é um caso. Tem pessoas que só a medicação vai dar conta? Não, porque ela vai precisar da psicoterapia também. Caso que só a psicoterapia dá conta? Sim, tem pessoas que não vai precisar nem da psicoterapia, nem da medicação. Porque ela vai encontrar outras formas, porque depende do grau da depressão, né? Quando o Leandro falava, né, por exemplo,
pessoa fazer exercícios de respiração ali, algumas pessoas procuram a meditação, yoga, o mindfulness, então cada caso é um caso. Então o que aquela pessoa como que aquela pessoa vai reagir? A estrutura do Leandro não é a estrutura da Janete, não é a estrutura da Neilde. Então cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas é importante medicação e psicoterapia juntos. Para isso, né, a gente pode até usar a metáfora, por exemplo, que nós agregamos de alguns autores que falam sobre depressão, né? Inclusive, lá a gente deixa um livro muito interessante para ser lido. Ela pode ser pensada, por exemplo, você é uma árvore bonita, vistosa, toda frondosa. A depressão funciona como? Uma trepadeira que vai te envolvendo, te envolvendo, te envolvendo, seus galhos, suas flores, e vai sugando de você toda a energia. Tá, você administra o medicamento e você seca essa trepadeira, mas mesmo assim você está sem energia. Se você ficar só no medicamento, essa árvore vai cair. Então nós precisamos injetar também a terapia no tratamento. E outra, identificou uma depressão, começou o medicamento, não pode parar. Não pode parar o tratamento. Porque senão você vai ter outras recaídas. E outras recaídas. Piores ainda. Porque isso vai corroendo a nossa fisiologia. Isso faz lembrar também... Isso não tem mais como consertar, ainda não tem como consertar. Isso gera um desgaste, não só emocional, mas físico intenso. Então, a medicação ela não pode ser suspendida, ela precisa ser tomada com o acompanhamento do psiquiatra e também das terapias. Exatamente, isso faz lembrar também aquelas pessoas que param de tomar bruscamente os remédios, para de uma vez, ou esquecem que tem que trocar receita porque venceu a receita e demora para buscar uma nova. Então, isso é importante também, que na terapia você aprende a trabalhar responsabilidade, organização também, se eu sei que meu remédio ele vai até tal data, eu já me programo para uma consulta com aquele médico uma semana antes, pelo menos. Pelo menos, porque eu consigo a receita que eu preciso. Oi? Muitas pessoas estão melhorando um pouquinho, acham que estão bem, não precisam mais do medicamento. Não, exatamente. Foi meu psicólogo que mandou eu parar. Psicólogo não fala para tomar remédio porque nós não medicamos ninguém. Né? Psicólogo não é médico, nós não prescrevemos nenhum tipo de fármaco. Nós entendemos a função daquele medicamento, né? Quando a gente pergunta qual remédio que você toma, para entender o funcionamento daquele remédio, os efeitos colaterais e ajudar, no meu caso, eu sempre falo cliente, né? Então, ajudar o meu cliente a passar por aquela situação. Mas a gente não fala para de tomar o remédio. Ainda mais porque depende do tempo que você já está se tomando, tem um efeito neurológico muito forte. Então, se você tira, é uma dependência química. A pessoa ela vai entrar em uma situação de mania muito grande. Então, ela fica aquela necessidade, aquela dependência do remédio. Então, para parar de tomar remédio, é com prescrição médica e ele vai fazer o que nós chamamos de desmame. Então, vai começar a diminuir o tamanho, né? Se tomava um comprimido, meio comprimido, depois vai diminuindo, se tomava 2 vezes por dia, um turno apenas, e assim vai reduzindo gradativamente, porque os efeitos vão sendo reduzidos gradativamente até você não depender mais daquele remédio. Se você tira de uma vez só, as crises são muito severas e as pessoas que estão do seu lado talvez não estejam prontos para lidar com aquilo, e você não pode culpá-las. Nós temos um tipo de depressão que ela pode ser ainda mais grave quando ela está associada a um grau de ansiedade. Né? Então, você está depressivo, você tem um grau de ansiedade envolvido. Né? As pessoas que desenvolvem a condição de maníaco-depressiva, em grande medida, elas estão com um grau de ansiedade injetada dentro da sua depressão. Isso pode carrilar, aliás, pode se desdobrar no processo de suicídio. Se não cuidar, se não tratar com medicamentos, se não fizer esse uso adequado do medicamento, com acompanhamento profissional, isso pode desencadear um processo depressivo que pode até levar ao suicídio. Em grande a pessoa não dá conta de tanto sofrimento naquele momento, né? Muito pânico associado. É isso. Inclusive, a gente recebeu, né, algumas perguntas, né, que chega nesse tema, né, perguntando assim, se a depressão, né, ela pode
se na opinião, né, assim, de quem lida, né, com a depressão, se ele pode levar ao suicídio, né? Então, várias pessoas perguntaram de diversas formas, mas que chega, resumindo, se a depressão leva ao suicídio. Tanto a depressão como a ansiedade, qualquer uma pode levar, mas não significa que todas as pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, vão tentar o suicídio. Tem pessoas que tentam, que têm a tentativa, ou a ideia, né, o pensamento suicida, sem ter depressão. Às vezes porque está numa carga de estresse, né, excesso de presente, né, está em excesso, e ela acaba tentando, ou acaba, às vezes, conseguindo isso, né, se suicidar. Mas nem todas as pessoas, a maioria sim, ela tem a propensão ao suicídio. Ela pode ter a propensão, mas não significa que vai ser 100% das pessoas diagnosticadas com depressão ou suicídio que vão se matar. Verdade. Em grande medida, algumas pessoas estão tão depressivas e a sua imunidade tão baixa, né? Está tudo tão baixo, ela não consegue levantar a mão para pegar um telefone, ela não consegue ter ânimo, né, para conversar, para cortar uma carne, para comer, para beber, ela é incapaz de cometer um suicídio. Né? Claro que quando você começa a trabalhar com medicamentos, esses medicamentos te devolvem minimamente a força aí, de possibilidades de trabalhar nisso. Né? Mas aí precisa trabalhar aquilo que nós falamos, né? A medicação junto com as terapias. Deu um probleminha no nosso áudio? Tem que desligar o Bluetooth. Pronto. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Melhorou. Ótimo, vai saber melhor. Nossa live já está acabando, temos 4 minutos. Na verdade, 3, porque vocês começaram um minutinho antes. 3, né? Vou deixar um livro para quem puder e quiser adquirir, que é muito interessante para entender melhor a depressão, a ansiedade, que se chama O Demônio do Meio-Dia, né? Uma Anatomia da Depressão, do Andrew Solomon. Um livro muito interessante para quem quer compreender, porque é uma pessoa que teve depressão e ele conta, né? Junto com relatos de tantos outros especialistas, ele vai fazer uma anatomia da depressão para dizer a doença medonha que é essa, e é uma doença, não é uma frescura. Então, é interessante para quem tem depressão e quem vive com pessoas com depressão, entender o que é essa depressão, até mesmo para se ajudar e ajudar quem está do lado. E aí, lendo ali, né, o comentário da Edna, que ela coloca que ela está fazendo, né, o uso de antidepressivos e ela começou a cultivar plantas, pintura em tecido e outras coisas para poder ocupar a mente, né? Então, assim, é importante a pessoa neste momento descobrir dentro de si algo que vai trazer alegria, né? Algo que vai tirar ela daquele momento triste e que vai transportar ela por um lugar que ela consiga, né, forças para poder encarar essa dificuldade que ela está enfrentando no momento. Então... Exatamente, atividades artesanais, né, manuais, ajudam muito. Quero agradecer você, Neilde, por ter aceitado participar, né, da nossa live, de estar esclarecendo aí para as pessoas que puderam estar presentes. Quem não pôde, não se preocupe, você está no momento do agora, na gravação, assistindo também, né? Podendo colher, né, as informações que a Neilde e o Leandro passaram aqui para a gente, né? Então, assim, de coração, Deus abençoe, tá? Amém. Muito obrigado, né? Quem quiser o contato da Neilde, né, é só entrar, né, no PC Neilde no Instagram, né? Tá chamando, Facebook também, é a mesma coisa. para estar conversando, então fica aí o contato, né? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Só uma coisinha, Janete. Gente, amem muito. A depressão se cura com amor. Né? Amor próprio, amor recebido. Então, amem muito. Amor e toque. O toque, o abraço, ele tem um desempenho muito grande
na recuperação de pessoas, né? Porque ele aumenta o nível de serotonina, né? Diminui o nível de estresse. Isso é cientificamente comprovado. O toque, o abraço, o amor ajuda muito no processo de tratamento de tanto um como o outro, né? Depressivos ou ansiosos. Exatamente. Então, amém. Estamos terminando, muito obrigada.